Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Anselmo. E isso aconteceu com ele na cidade de Araras. E nessa época, que foi no ano de 1997, o Sr. Anselmo tinha 31 anos. E hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo, em que eu entrei em uma furada com um lobisomem. E tudo começa assim. Nesse tempo eu morava em uma vila bem afastado da cidade. E por perto da minha região tinha alguns sítios e vilas rurais. E o que eu gostava de fazer nesse lugar é de sempre dar algumas voltas pelas trilhas das matas. Mas certo dia bem cedo, um amigo meu veio me avisar que um velho sitiante me chamou para ir até o seu sítio e que era para arrumar uma das suas espingardas. Claro, como eu tinha algumas armas em casa, eu também levei uma das minhas espingardas para ver se o velho a comprava também. Então assim eu fui até a residência do sitiante e levei uma das minhas espingardas em uma sacola. E depois de algumas estradas de terras andando, eu cheguei no sítio desse senhor. E ele já estava ali na frente me esperando. E com isso eu comecei a conversar com ele. E esse sitiante estava segurando nas mãos um pano com algum saquinho dentro. Enquanto eu conversava com esse velho, logo em seguida começou a passar um homem estranho na frente do sítio. E o velho olhava para esse cara com um jeito de desconfiado. E nessa hora esse senhor estava com a arma nas mãos, experimentando. E assim esse cara que passava ali na frente ficou assustado e foi embora. E assim logo então esse cara sumiu. Mas o velho ainda ficou meio que disfarçando e procurando eles pelas ruas próximas. Pois bem, o sitiante acabou comprando a minha espingarda. E já quando estava saindo para ir embora, eu vi aquele cara estranho passando ao longe. E nisso o velho mandou eu ir atrás daquele cara e entregar aquele saquinho de pano para ele, que ele carregava nas mãos. E com isso eu fui atrás desse sujeito, mas ele percebeu que eu estava o seguindo. E assim esse estranho assustado entrou no mato rápido e sumiu. E como eu estava com alguns trabalhos para fazer em casa, eu deixei esse cara para lá e voltei para o meu bairro. E no outro dia eu decidi que iria entregar esse saquinho para o velho do sítio. Mas eu nem olhei o que tinha dentro desse saquinho, pois estava muito bem amarrado. Pois bem, assim eu voltei para o meu bairro. Logo cheguei na minha residência. E eu sentado no sofá, eu fiquei curioso com um saquinho que o velho me deu para entregar para o cara estranho. E eu acabei abrindo esse saquinho e vi que era um pó de alguma coisa que tinha ali dentro. Coloquei um pouco na língua e vi que aquele pó era sal. Eu achei estranho tudo isso. E fiquei pensando por que o velho sitiante iria dar esse sal para aquele cara estranho. Enfim, eu decidi que iria levar o saquinho de volta para o velho no outro dia. Mas o que ocorreu foi que passou-se alguns dias e eu esqueci de fazer isso. Uma certa madrugada, e já era quase 1 hora, eu estava dormindo na sala de TV. E assim eu ouvi um barulho na janela. E em seguida ouvi os meus cachorros latindo e correndo no meu quintal. Acordei assustado e vi que uma das abas da janela estavam abertas. E assim que eu fui fechar a janela, eu levei um susto com o que vi bem na frente do portãozinho de casa, pois tinha uma criatura enorme em pé, como se fosse um homem na calçada. Me arrepiei de ver aquilo, pois parecia um tipo de ser meio parecido com um macaco, com orelhas grandes, e os olhos daquilo eram acesos e bem brilhantes.
E esse ser era bem peludo mesmo. Na hora eu comecei a desconfiar que era um lobisomem. E essa criatura ficou parada me olhando na janela. E parecia estar esperando alguma coisa. Nessa hora eu fechei as abas da janela rápido e olhei de novo essa criatura. Mas os meus cachorros latiram para ele. E esse bicho ficou em 4 patas e correu da frente de casa e sumiu. No entanto, eu continuei olhando pelo quintal de casa e foi que eu vi, perto da minha cerca, aquela fera de novo. E esse lobisomem ficou em 4 patas parado, olhando para a minha casa. Bom, aí eu fui pegar a minha espingarda para me preparar se o caso esse lobisomem tentasse entrar na minha residência. Mas quando eu passei perto da mesa da sala, eu vi aquele saquinho de sal. E foi aí que me deu um insight. Nessa hora, comecei a pensar que o lobisomem estava atrás desse sal. Então peguei na mão esse saquinho e tomei coragem. E abri a janela da sala. E joguei esse saquinho de sal perto de onde estava o lobisomem. Assim a criatura pegou o saquinho do sal com a boca. E depois ele sumiu no mato. Bom, eu fiquei chocado com tudo isso. Mas mesmo assim, para não ser pego de surpresa pelo lobisomem, eu fiquei acordado e armado até amanhecer o dia. E ainda bem que a criatura não voltou. Nisso amanheceu o dia, e eu fiquei pensando nesse lobisomem, nessa história do sal, do que poderia ter acontecido. Aí então, fui conversar com o velho do sítio que me deu o sal. E chegando lá, o sitiante me contou o que realmente aconteceu, em que ele me falou que a fera que me visitou era um lobisomem mesmo. E o velho também disse que essa criatura entrou no seu sítio de madrugada, rosnando de raiva e batendo na porta da sua casa. E o sitiante estava com a sua espingarda quebrada. E no desespero esse velho falou para o lobisomem através da janela para essa criatura voltar no outro dia para pegar um saquinho de sal. Depois que esse senhor disse isso, o lobisomem parou de rosnar e em seguida a fera sumiu, o deixando em paz. E foi que de manhã cedo, aí eu cheguei com as espingardas nas mãos, na frente do sítio. E talvez aquele homem estranho que passou ali em frente nessa hora poderia ser o lobisomem que veio desvirado para pegar o sal. E com certeza ele nos vendo com a espingarda na mão, que estávamos armando alguma cilada para ele quando ele pegasse o sal na mão. E assim o cara com medo fugiu. E com certeza ele veio na minha casa atrás do sal na madrugada, virado esse bicho. Bom, eu sei que essa história é louca, mas o que ocorreu é que eu entreguei o saquinho de sal para o lobisomem. E também nunca mais vi aquele cara suspeito outra vez pelo meu bairro. Bom pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. E se vocês gostaram do relato, deixe seu like. E também se inscreva no canal Meia-Noite. E peço também que vocês se inscrevam no meu outro canal chamado Zona do Medo. O link está logo abaixo do vídeo. E claro, se vocês quiserem, pode tirar a inscrição do canal Meia-Noite. Mas se inscreva no meu canal Zona do Medo, que vai ser o meu principal. E eu agradeço se vocês fizerem isso. Obrigado, até a próxima. O relato de hoje é: aluguei o meu sítio para o lobisomem. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Antônio. E isso aconteceu com ele na cidade de Saltinho, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 1993, o Senhor Antônio tinha 42 anos.
E hoje eu vou contar o meu relato em que eu vi o lobisomem bem na minha frente. E tudo começa assim. Eu sou um sitiante em que uma das minhas principais atividades é de criar galinhas para vendê-las. E também moro com a minha família em um sítio afastado da área urbanizada da cidade. E como eu tenho outras propriedades perto do meu bairro, às vezes eu alugava um desses meus sítios para as pessoas passarem alguns dias ou uma temporada nesse local. Portanto, em uma certa época do ano, um sujeito sempre alugava esse meu sítio no tempo das colheitas das canas. E assim esse cara apareceu e alugou meu sítio outra vez. E ele dizia ser um supervisor dos cortadores de cana. E esse homem sempre vinha sozinho, sem nenhum dos seus familiares. Mas fora isso, é que quando ele pagava o aluguel para mim, esse sujeito sempre comprava 2 ou 3 galinhas. E eu estranhava era como esse homem tinha coragem de ficar morando naquele sítio sozinho, pois em volta só tinha matas, e na parte da noite era bem assustador aquele lugar. Pois bem, certo dia eu tinha saído na parte da tarde para comprar rações para as minhas galinhas. E o cara que alugou o meu sítio foi até a minha casa para pagar o aluguel. E como não estava por ali, esse cara deixou o dinheiro do aluguel para minha esposa. Ele também deixou 3 galinhas pagas para eu levar essas aves para ele quando amanhecesse o dia. Nisso que cheguei no meu sítio, na parte da noite, a minha mulher me avisou disso tudo. Aí eu fiquei pensando se eu levava essas galinhas agora ou só amanhã cedo para o rapaz que alugou o meu sítio. E como ele era um bom pagador, eu resolvi levar as aves dele naquele horário que já era próximo das 11 horas da noite. Então peguei 3 galinhas do galinheiro e coloquei no meu carro e fui com o veículo até o meu sítio alugado. E chegando lá, fui olhar na fresta do portão de ferro da propriedade. E vi esse meu inquilino no quintal do sítio, e logo comecei a chamá-lo. Mas para minha surpresa esse cara acabou entrando na casa, e nem ligou para mim. E logo ele apagou a luz do quintal, e ficou tudo escuro por ali. Eu até achei que ele não me ouviu. Mas de repente eu vi esse cara saindo disfarçadamente de dentro da casa e foi na escuridão do quintal e logo se escondeu pelos fundos da propriedade. Esperei mais ou menos uns 5 minutos e como o sujeito não aparecia, eu acabei pegando as galinhas nas mãos e resolvi dar a volta pela cerca desse sítio para chamar a atenção do inquilino e assim entregar-lhe as suas aves. Bem, eu fui andando pelo lado da cerca e olhando o quintal do sítio, mas quando eu cheguei nos fundos da propriedade, eu vi algo se mexendo ao longe e acabei chamando o inquilino. Mas o que ocorreu, para o meu espanto, é que aquele vulto se virou na minha direção. Ele levou um susto, pois parecia ser um tipo de cachorro estranho, mas os olhos dele eram bem acesos, que davam a impressão daquele animal ser algo bem macabro. Na hora eu fiquei gelado de medo naquele momento de perigo que eu estava passando, mas fui disfarçando e voltando para trás devagarzinho. E aquela criatura não quis saber, e ele veio correndo em 4 patas na minha direção, e com certeza era para me atacar. E vendo o risco de ser atacado por essa fera, comecei a correr também, mas com as galinhas nas mãos. Mas ainda bem que o meu
carro estava na frente do sítio. E eu consegui entrar no meu automóvel a tempo. Mas eu acho que eu tive sorte daquele bicho não ter conseguido passar pelo arame farpado da propriedade. Com isso, eu já dentro do carro, olhei pela cerca de madeira e não vi mais aquele bicho. Nessa hora eu fiquei pensando que animal era aquele, pois eu não tinha tanta certeza se era mesmo um cachorro, pois aquilo parecia ser muito grande e estranho. Mas também eu fiquei com medo e preocupado desse bicho estar querendo atacar o meu inquilino, porque ele estava sozinho naquele lugar e agindo meio estranho. E para tentar ajudar o sujeito, de dentro do carro mesmo, eu comecei a chamar o rapaz. E não demorou muito, e aquela criatura saiu do meio do mato correndo e tentou me pegar de surpresa, pois essa fera chegou rápido até o meu carro, e aquilo se levantou e ficou em pé igual a um homem. Bem, esse bicho enfiou os seus braços por dentro da janela do veículo para me pegar. No susto, eu acelerei o carro e consegui escapar do ataque desse monstro. E quando eu olhei para trás pelo vidro do carro, eu vi aquela criatura em pé, parada e olhando na direção do meu carro. Nessa hora eu já pensei que com certeza era um lobisomem essa criatura, pois aquilo parecia ser um cachorro enorme em pé, mas os olhos dele davam espanto só de vê-los acesos. Mas enfim, esse lobisomem ficou em quatro patas novamente, e eu liguei o meu carro e saí daquele lugar, pois estava ficando perigoso. E claro, fiquei bem preocupado com o meu inquilino, pois ele estava meio que se escondendo também, que com certeza ele fugia do lobisomem. O fato é que cheguei em casa e fiquei pensando em chamar algum vizinho meu e irmos armados para tentar ajudar o sujeito no sítio. E talvez ele estaria correndo muito risco. Mas acabei deixando esse plano para lá, porque já era de madrugada e ninguém iria se levantar para fazer essa correria. E fora o risco de dar errado alguma coisa e esse bicho conseguir me pegar. No entanto, eu dormi bem mal nessa madrugada, só pensando nesse maldito lobisomem. E quando amanheceu bem o dia, eu fui de carro com um dos meus vizinhos da minha rua e voltei no meu sítio para ver como o rapaz estava. E o que ocorreu é que passei por ali algumas vezes e não vi esse meu inquilino. Mas no final da tarde, eu passei de novo de carro na frente do meu sítio alugado. E foi quando eu vi o meu inquilino saindo para fora da propriedade e fechando o portão. E ele estava com um tipo de bolsa de viagem nas costas. E assim eu parei o carro e começamos a conversar. E esse sujeito, a intenção dele é que ele estava indo para uma outra casa. Ele disse que tinha arrumado para passar o fim das épocas das colheitas e que não dava para ele ficar mais no meu sítio, por causa de um bicho estranho que começou a rondar pela propriedade na parte da noite. E ele terminou falando que a criatura apareceu quando ele saiu da casa. Ele acabou se escondendo no mato para não ser atacado por aquela fera. Mas esse cara negou que aquele bicho era um lobisomem. Depois dessa conversa, esse cara me deu as chaves do meu sítio. E a seguir ele foi pegar algum ônibus no ponto. No entanto, eu deixei essa história para lá e voltei para minha casa. E esse meu inquilino nunca mais ouvi até hoje. Eu não posso acusá-lo de ser esse lobisomem,
pois nem eu ficaria naquele sítio se aparecesse uma criatura dessas. E vocês, o que acharam desse relato? Será que o inquilino era esse lobisomem? Faça um comentário o que vocês acharam. Bom pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like. E faça um comentário.